Meu nome é Angélica Hellish, você está escutando o nosso podcast Festim, que é um podcast para a gente analisar a série Hannibal, série que passou dos anos de 2013 a 2015, que é o showrunner é o Bryan Fuller, e dessa vez, nesse episódio especificamente, o fato de ter o showrunner aí, o Bryan Fuller, vai ser ótimo, porque vai ter uma convidada especial aqui. Deixa eu só fechar uma aba aqui que abriu aqui de maneira bem aleatória. É isso, hoje o episódio é o Buffet Freud, que seria um buffet frio, né? Vai ter relação, claro, com um prato que está sendo servido pelo Hannibal. E esse episódio vai ter, como eu falei aqui, algumas pessoas que já trabalharam com o Bryan Fuller. No caso aqui, uma especificamente que é muito famosa, que é aquela atriz do Dead Like Me, né, a Ellen Muff, que ela lá faz a Georgia, né, e aqui também ela vai fazer a Georgia, né, e até criei uma fanfic, né, relacionado aqui ao personagem dela, mas eu falo para vocês o que vai rolar. Comentando aqui, né, esse episódio aqui, o Buffet Freud, né, que é o 10º, você tem aqui uma vítima que ela vai, no começo do episódio, né? É uma moça que ela chega sozinha numa cabana, é uma noite muito chuvosa em Delaware, né? O nome dela é Beth Labo. E ela chega na cabana e mexe com o passarinho que está na gaiola. Uma cabana que parece muito confortável, né? Ela está sozinha. E ela se arruma ali bonitinha, vai deitar na cama. Só que quando ela deita na cama, ela percebe que tá pingando alguma coisa, assim, sabe? Do teto. Aí ela fala, caraca, sabe? Não fala nada, mas sabe aquela cara de, putz, vou levantar. Aí levanta, pega a lanterna, sobe as escadas. Quando ela chega lá no sótão, o sótão tá com um buraco, assim, no telhado, né? Aí você vê ali que tá entrando neve e tal. Inclusive, tá pingando, né? A neve tá derretendo e pingando ali. Você vê que ela coloca ali um plástico e tal, né? Só que quando ela retorna para o quarto, ela percebe um rastro, né? De pés molhados, assim, né? Ela vai seguindo, iluminando ali com a lanterna. E quando ela... Olha, é um dos meus medos, hein? Esse episódio, ele mexe com um dos medos que eu tenho, que não sei vocês, né? Mas é um medo cabuloso, que é o medo das coisas debaixo da cama, hein? Porque quando ela chega lá... Ela olha, anda pelo quarto e tudo, só que tem uma pessoa embaixo da cama dela, né? Você vê que ela é puxada, assim, de maneira muito violenta e depois já jorra sangue com tudo, né? Ou seja, a personagem, né? Já era, gente. Deixa eu ver aqui o negócio aqui, gente. Peraí, aguenta aí. Tô indo no chat, porque às vezes não olho o chat que não dá. E eu tô achando que a internet tá deixando a desejar hoje, hein? Peraí, gente. Tá bem ruimzinho, né? Aguenta aí. Olá, Marcos. O Marcos tá aí dando apoio, né? Como é que tá a voz? Tá legal pra ti aí? Tá saindo direitinho? Vamos jantar proteína, né? E não é de soja, né? Proteína, né? Um buffet. Vamos lá então, bora lá, gente. Eu sinto que hoje realmente a internet está bem ruim porque está chovendo pra caramba. Não sei aí para vocês, aqui está chovendo a beça e está complicado de ter uma internet minimamente de qualidade, né? Bom, vamos lá então. Aqui você tem esse começo, né, mostrando a vítima, né, que vai ser atacada, né, por uma figura que estava escondida embaixo da cama. E aí, logo depois, a gente já vai ver o Will tendo mais uma sessão com o Lecter, né? E ele conversando, desabafando com o Lecter, que ele se sente arrependido por ter encoberto a Abigail, né? Que assassinou aquele rapaz e tal. Então, de certa maneira, ele está desabafando e você vê que o Lecter conversando com ele, falando que cada vez ele está mais perturbado por todas essas questões que ele vivencia para poder fazer a resolução dos crimes, né? E, claro, e também tem a questão do arrependimento, né, e tal, né?
quando você tem ali a cena que corta de uma maneira muito estranha, depois a gente vai entender, né? Que tá cortando ali, que naquele dia mesmo o Will tá trazendo um peixe para dentro de casa, né? Aí ele abre aquele peixe, né, para poder tirar as vísceras, para limpar o peixe, né? No balcão da cozinha dele, ele vê o sangue, sabe, saindo, assim, muito sangue. E do nada, isso é bem estranho, né? Ele percebe que ele tá no quarto, que é justamente o quarto dessa vítima aí, né? Que a vítima tá com um corte enorme, assim. Me remete até aqueles filmes de terror que eu já vi, filmes japoneses, daquela mulher com a boca aberta, totalmente cortada, né? E ele, como se ele estivesse fazendo aqueles cortes, né? Claro, pra gente que tá assistindo, a gente entende que ele deve estar analisando essa cena de crime, né? Tanto que quando ele, desesperado, larga a faca, larga tudo, abre a porta e fica ali respirando profundamente, está todo mundo olhando para ele com cara de espanto, né? Você vê que tá o Jack, toda a equipe de investigação, né? Eles estavam ali aguardando e aí quando o Jack vai conversar com ele, fora da casa, fala, poxa, o que está acontecendo com você? Pela primeira vez você contaminou a cena do crime, né? Aí o Jack já aproveita para falar para ele o que está acontecendo, explica para mim, você tem condições de fazer esse trabalho? Ele fala para o Will que já tentou falar para ele sair se ele não estiver bem, que ele está visivelmente preocupado, né? O Will até faz uma certa ironia, fala assim, você está preocupado agora, né? Algo assim, né? De maneira oficial, né? É por isso que você me manda para um psiquiatra, que é o Lecter, né? Que não é um psiquiatra do FBI, né? Então ele meio que ironiza que essa preocupação do Jack é uma preocupação tanto quanto, né, falseada, né? Ele tem interesses ali também. Mas o Will é um personagem muito inconstante, eu acho, porque ele também, visivelmente, ele não quer sair dessa espécie de trabalho que ele está fazendo em campo, né? Que, claro, ele está trazendo muito dano para ele. Ele visivelmente está ficando cada vez mais impactado e cada vez está sendo mais difícil para ele se desligar dessas cenas de crime, né? Ele acaba ali ter uma certa conversa com o Jack que não é muito amigável, né? O Jack até fala para ele que ele foi grosso, meio mal educado. E quando ele volta para lá, ele está conversando com a equipe, né? Com a Beverly e tal, né? E conversando, inclusive, a questão da ausência de sangue, né? Porque a vítima que está caída no chão, com a boca totalmente cortada, ela visivelmente ela arranhou muito a pessoa que fez aquilo com ela. Só que não tem nenhum vestígio de sangue. Então eles tentam entender por que, né, que está acontecendo isso. E o Will até faz uma leitura que é como se a pele do rosto tivesse sido removida, a pessoa tentou remover a pele do rosto e depois tentou colocar de novo no lugar, né? Como se a pessoa estivesse usando uma máscara, sabe? Então, aí quando o Will depois mostra ele conversando com Hannibal, né? Porque ele tem tido alucinações e cada vez mais alguma passagem de tempo está acontecendo, na verdade, porque se ele, em dado momento, ele estava ali limpando o peixe e do nada na cabeça dele as coisas se misturam para ele estar na cena de crime fazendo uma análise, que ele não sabe nem como ele chegou lá, diga-se de passagem, então as coisas realmente estão cada vez mais graves, né? Então ele está conversando com o Hannibal e tal, e o Hannibal sugere para ele quer encaminhar ele para um neurologista. Importante mencionar aqui, que isso inclusive na cena anterior, o Hannibal pede para ele desenhar um relógio, né? Ele fala assim, dá um papel para ele, uma caneta, e fala, desenha um relógio aqui com os ponteiros, com horário, tudo. E o Will acha aquilo até um pouco banal, né? Ele fala, tá bom, né? É tal hora, meu nome é Will, não sei o quê. E você vendo ele desenhando, parece que realmente ele está desenhando perfeitamente. Mas quando ele entrega o papel para o Hannibal e o Hannibal observa, as coisas estão totalmente fora de centro, sabe? É como se tivesse a bola do relógio meio vazia, os números todos indo para a direita, né? E os ponteiros todos tortos. Então, na verdade, ele está tendo uma espécie de falha cognitiva, né, e tal, visual, uma espécie de alucinação,
né? Porque ele não consegue enxergar o que ele está fazendo, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Inclusive o assassino desse episódio, na verdade, a assassina, ela também tem uma questão de uma doença que eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas vamos chegar lá. O que acontece? Quando o Lecter resolve realmente ir junto com o Will, achei isso até muito interessante, né? Ele é muito protetor, ele vai junto com o Will procurar um neurologista, ele vai lá, ele fala que quer fazer uma ressonância magnética, né, e tal, conversam com ele. Esse médico, inclusive, ele conhece o Hannibal anteriormente, que é o Dr. Sutcliffe, né? Ele é um cara que esteve naquela faculdade Johns Hopkins, né, que é uma faculdade de medicina muito famosa, e eles têm ali uma amizade, né? Você vê que ele encaixou o Will ali muito também pela amizade, e quando o Will passa pela ressonância e eles estão analisando o cérebro dele, isso é muito interessante, né? Porque aqui você vê um conluio, né? Quando o Dr. Sutcliffe está ali com o Hannibal observando, né, e o Will, enquanto está na câmara de ressonância, ele vai tendo até uma alucinação que ele está deitado embaixo da cama. É uma cena muito legal. Ele está deitado embaixo da cama e como se ele fosse o assassino, né? Deitado ao lado da vítima. É uma cena dantesca. Deixa eu colocar aqui para vocês a apresentação de slides, né? Se der, né? Porque tá tudo tão bugado hoje, né, gente? Deixa eu ver se rola aqui. Parece que o meu coisa está dando altíssimos paus aqui. Foi, ó. Coloquei aqui. Tá até passando coisas mais adiante do que estava acontecendo aqui. Deixa eu só... O chat não está querendo entrar, gente. Não sei o que aconteceu. Se tem relação com um probleminha aqui. Deixa eu ver o que aconteceu com o chat. Ah, apareceu agora aqui. Opa, tá com bastante delay, Marcos. Ai, caramba. Poxa, lamento profundamente, hein? A única coisa que eu posso dizer é que eu tô gravando o áudio separadamente. De repente no podcast vai ser um pouquinho melhor. Mas tá falhando o áudio? Como é que tá fazendo? Ele tá falhando ou ele tá só com delay? É complicado isso aí, né, gente? Bom, tinha que fazer. Sigamos adiante, né? Não tem o que fazer agora, né? Começou, tem que terminar. Bora lá, então. Deixa eu abrir aqui que eu tenho um roteirinho. Eu também estou gravando para o podcast, né? Lembrar que também a gravação também é feita para o podcast. Então, é meu dia de gravar sobre isso. Então, aqui, como eu estava falando em conluio. Por que conluio? Porque o Lecter, ele, junto com esse médico, neurologista, eles percebem que o Will tem uma encefalite, né? Que é uma dor. O Will sente muita dor. Encefalite é uma espécie de infecção cerebral, né? É por isso que as pessoas mandam a gente tomar muito cuidado com as dores de cabeça, inclusive, né? E o cérebro do Will, ele está muito tomado por uma espécie de... uma área muito vermelha, como se tivesse... não sei, a palavra acho que não é infeccionada, mas é como se tivesse quente, entendeu? Uma espécie de uma localidade no cérebro dele que estivesse fervendo, sabe? Acho que essa que é a palavra, né? O Hannibal até fala uma coisa interessante, que ele conhece essa espécie de doença pelo cheiro, né? Ele fala que é um cheiro meio adocicado, né? Então o médico até acha isso muito estranho, né? Mas os dois acabam ali fazendo e concordando entre si que é uma doença muito interessante. Então os médicos, eles fazem ali aquelas pesquisas, as publicações nas revistas especializadas. Quer dizer que você tem ali um médico um tanto quanto ambicioso por chamar atenção para um artigo dele, né? Então os dois acabam combinando de não falar para o Will. Eu acho isso muito antiético, mas do Lecter se espera tudo, né? Mesmo você vendo que ele tem alguma simpatia pelo Will, ele também não é uma pessoa muito, né? A ética passou longe, até porque é um psicopata, né? Então eles acabam combinando ali de conversar, falar para o Will que tem que fazer mais exames e tal, né? E o Lecter percebe, obviamente, que ele está muito interessado na doença do Will, para que futuramente possa escrever um artigo, e o Lecter também interessado em estudar o Will, né? Quando os dois estão conversando, eles já não estão mais no consultório do médico e tal,
quando o Hannibal e o Jack estão conversando, estão bebendo ali na frente da lareira conversando, o Hannibal, ele acusa o Jack de permitir de maneira consciente, né, que o cérebro do Will acabe se deteriorando, né, que a psique dele acabe se deteriorando, e essas investigações estão colocando ele em perigo, né. O Jack, ele acha que essa questão da saúde mental do Will é uma coisa meio temporária, né, e que na verdade é um pequeno preço a pagar pelas vidas que estão sendo salvas, né. Mas, independente disso, o Hannibal fala para ele assim que o Will tem uma certa tendência psicológica a espelhar o que está ao seu redor, né? Que ele até utiliza uma frase muito interessante. Ele fala que é uma coisa um tanto quanto infantil, que quando a gente é criança, até para que a gente possa ter mais amigos, nos misturarmos, né? Que a gente tem essa questão de esses neurônios que espelham, né? Que ficam imitando, na verdade, o que os outros estão fazendo. E o Will não, ele continua com essa espécie de capacidade. Por isso também ele tem essa capacidade de ser um empata, não é verdade? Então acho bem interessante, né, isso daí que eu não sabia, né, era uma coisa que me fugia ao meu conhecimento, né, e tal, que a criança tem esse negócio de imitar, né, porque é uma coisa que é uma autoproteção, né, para poder inclusive se misturar, né, interessante isso. Claro que o Will, ele continua muito perturbado, porque, veja bem, né, você tem aqui um cara que ele percebe que ele não tá bem, né, e tal, e coitado não sabe, mas está sendo omitido dele, né, o que está acontecendo realmente. Ele resolve, porque fica muito intrigado, ele volta ali naquela casa, na casa da cena do crime, né, onde morava essa Beth Labo, né, e ele vai tarde da noite, né, entra na cena do crime. E quando... Gente, eu morri de medo desse episódio por várias questões. Primeiro com a parada de ter alguém debaixo da cama, porque eu não sei se é aqueles filmes Ringo, sabe? E tal, de japonesa torta. Eu tinha muito medo disso, ainda continuo com muito medo disso. E acho que a figura debaixo da cama aqui é muito tenebrosa também. A maquiagem tá ótima, né? Quando o Will tá entrando e andando pela casa, analisando o quarto, né, iluminando com a lanterna, ele vê uma coisa muito estranha, muito estranha. Olá, tá aqui, ó, chegou mais gente, boa noite, Lazus. A Laiane, né, boa noite, Laiane. Estamos aqui tentando entender um pouquinho mais, né, e compartilhando as impressões do episódio número 10, hein. Estamos chegando lá, gente. O Marcos aqui, ó, quando o Lecter simpatiza com você, esse é o começo do problema. Então, aqui tem uma cena muito tenebrosa quando ele volta na casa, da cena do crime, porque quando ele ilumina embaixo da cama, tem aquela figura de novo, que é uma pessoa muito pálida, você vê que é uma figura feminina, muito pálida, e é interessante que a reação dele não é de medo nem de susto. Se sou eu, já jogo a lanterna no chão e saio correndo feito louca, não. Mas aqui ele pegou e tentou iluminar, e tentou se abaixar para enxergar, e a pessoa que fugiu, só que ele quando tentou segurar, a pessoa descascou, sabe? Como se fosse uma pele de cobra, sabe? O braço segurou o braço e saiu. Ai, que nervoso disso, né? Só que a pele acaba toda... Ele segura, né, a pele nas mãos e começa a acontecer uma parada que é muito assustadora. Eu não queria nunca estar no lugar dele nessa questão, porque ele começa a ter esses apagamentos imediatamente. Assim que ele tenta agarrar a mão da pessoa, segurar a pessoa e a pele sai, porque ele fica o tempo todo memorizando, até pela questão desses apagamentos dele, ele fala, meu nome é Will, eu estou em Delaware e são 10 horas da noite, 10, 11 horas da noite. Quando ele retorna de novo, ele olha para o relógio, é 1h da manhã. Ele perdeu horas. O que ele está fazendo? Não é verdade? Então, ele se vê no meio de uma floresta e começa a gritar e chamar a pessoa, né? Falando assim, olha, será que você está viva? Você está aí? Né? Não fuja e tal. Ele fica berrando. A reação dele é chamar a Beverly, né? E isso também é muito estranho, porque na real ele está se quebrando, né? Então ela inclusive pergunta, quando a Beverly chega na casa, que é na casa dessa vítima, onde ele está, ela pergunta, poxa, por que você me chamou?
Aí ele fala assim, porque eu achei melhor chamar você, né, do que chamar o Jack, do que chamar a polícia, né? E ela fica tentando sondar ele, né? E ela fala para ele, inclusive, que lá no FBI, né, as equipes de investigação, todas comentam que o Jack realmente está pressionando muito o Will, né? E eles estão tentando entender até quando o Will vai aguentar isso, né? Quanto que ele aguenta ainda dessa espécie de pressão que ele sofre, né, psicologicamente, né? Ele compartilha com ela uma coisa muito interessante, né? Porque ele fala que acredita que essa pessoa, ela tem uma doença, deixa eu até ver o nome aqui da doença, achei isso muito interessante. É a síndrome de Cotard. Nunca tinha ouvido falar. É uma espécie de distúrbio onde a pessoa ela perde a capacidade de identificar o rosto das pessoas. Imagina, né? Você não enxerga o rosto das pessoas, né? E nesse caso dessa síndrome, a pessoa acha que está morta, né? E pelo jeito, né, como o cérebro manda no corpo, isso é muito bizarro. Você vê que a pele dela está descascando, ela está meio se apodrecendo, né? E aqui o Will compartilhando com a Beverly, né, que ele acha que é essa espécie de doença que essa pessoa tem, né? Ele fala assim, talvez, inclusive, essa pessoa nem saiba, nem tenha entendido quem é que ela matou, né? Ou se ela matou, ela acha que, na verdade, estava tirando a máscara da cara de alguém, né? Que ela tentou cortar a cara da pessoa para tentar tirar a pele, achando que é uma máscara, né? E no caso, ele acha que essa assassina ela voltou, que é uma mulher, para poder se certificar que não tinha cometido crime, entendeu? Que ela acha que foi um delírio, né, e tal, só que ela acabou tendo isso confirmado devido ao fato de ter sangue no chão, etc., né? Então, aqui, quando vai ter o retorno do Will com o Hannibal Lecter conversando sobre as alucinações, você vê que o Hannibal manda para ele novamente desenhar um relógio, ele continua fazendo aqueles relógios totalmente fora de centro, bagunçados, né? Então você vê como é que tá estranha essa percepção dele, né? De ele não conseguir sequer fazer um círculo com o relógio, né? Então é interessante, né? E o Will está conversando ali com o Hannibal, inclusive sobre o perfil desse assassino, né? Que o Hannibal ele fala sobre essa doença, né? Que é uma doença dissociativa, né? Dessa questão de reconhecimento do rosto das pessoas. E que, na verdade, o Hannibal até dá uma dica, né? Fala que o assassino pode ter procurado alguém que ele amava muito, né? E, no caso, seria a Beth, né? Que foi a vítima. Mas que acabou se assustando quando encontrou a pessoa, porque não viu o rosto da pessoa e ficou com muito medo, né? Então acabou ficando violento e tal. Então você vê que o Hannibal acaba ajudando, inclusive, a elucidar, né? O comportamento dessa assassina, né? Naquela noite ali, quando o Will tá na cama, ele tá tendo aqueles... aquelas noites que ele tá visivelmente tendo algum pesadelo, né, e tal, e dormindo muito mal. A figura que é assassina, que é a Georgia Madchen, né, o nome dela, ela está fora da casa dele, observando ele. Para quem conhece o Will, sabe que ele tem muitos cachorros, né, ele é o cara da cachorrada, né. E quando ela está observando, eles realmente de fora, eles estão todos inquietos, os cachorros tentando enxergar e ver o que está acontecendo, né? E não passa despercebido aos bichos, né? Só que ela não entra, ela acaba não entrando, né? Então, quando, né, eles começam a conseguir esclarecer, né, quem é essa pessoa, essa assassina, né? E você vai ter ali em Quântico, né, isso no outro dia, óbvio, né? Quando o Will e o Jack estão conversando com a mãe dessa suspeita, né? Que na verdade eles estão confirmando que foi ela mesma que fez isso, né? Que essa mulher, ela vai contando, né? Que a filha dela sofreu uma doença mental desde os 18 anos de idade, durante a vida toda dela, que ela falava que queria matar a mãe porque ela não reconhecia nessa pessoa a figura da mãe, né? E que ela entrava e saía de reabilitações, que tinha essa questão de saúde mental, né? O Will, inclusive, ele sente empatia. Você vê que até pela questão de desligamento, né? Tem muito emparelhadamente ali
as percepções dele, né, com o que está acontecendo com ele, esses apagões, com o que está acontecendo com essa pessoa que está matando, né, às vezes sem nem saber que está matando, né. E aqui eu quero até colocar um parênteses, porque eu acho isso muito interessante para poder falar que essa figura que é a assassina é essa atriz Ellen Muth, né. Quem assistiu aquela série, que é desenvolvida pelo Brian Fuller também, que é a Dead Like Me, é uma série, nossa, é muito legal. Eu descobri que tem até na Prime Video, não sei se tem a partir da primeira temporada, mas quem assistiu vai lembrar que era uma moça que morreu muito jovem, né? Caiu sei lá se foi um pedaço de um foguete, de uma nave espacial, não sei. Caiu, ela morreu imediatamente. Ela vai se tornar uma daquelas, como é que é? O ceifador, né? Os ceifadores, né? Que ela vai encontrar um grupo de ceifadores que são pessoas que estão ali, né? Que tem um trabalho na verdade, de levar a alma das pessoas, né? Que esperar ali um momento específico. É uma série que é sobre a morte, né? Você vê que o Brian Fuller é um cara que ele realmente é uma das coisas que ele reflete dentro da existência dele enquanto roteirista, enquanto showrunner, a questão da morte, né? E era interessante aqui porque o nome é Georgia, né? Só que é a Georgia Les, né? Aqui ele colocou o nome da personagem que a atriz interpreta como Georgia Madchen, né? Que tem essa síndrome de Cotard, né? E, cara, aí eu fiz uma fanfic, mas aí vocês me digam aí depois quem estiver escutando, né? Espero que vocês possam estar me escutando, né? Ou então escutar lá no podcast. Que essa personagem aqui na série Dead Like Me, a Georgia, ela, um belo dia, vai trabalhar e arruma um emprego, né? Ela é uma personagem meio fora da caixinha, não se dá muito bem com a mãe. E ela tá ali no emprego que ela arrumou e cai esse pedaço, né, esse fragmento aí de nave aí, e ela morre imediatamente. Eu penso na minha cabeça que já pensou, se por um acaso ela acha que morreu, né, dá para misturar de certa maneira essa síndrome que essa personagem aqui da série Hannibal tem, que ela acha que morreu, mas ela não morreu, não é verdade? Tem essa espécie só que aí tem um componente da pessoa não reconhecer os rostos, né? Mas dá pra fazer uma fanfic ali, né? De falar assim, já pensou se a personagem na série toda Dead Like Me, ela acha que tá ali ajudando as pessoas, sendo uma ceifadora, não é verdade? Levando a alma das pessoas embora e tá dando paz às pessoas, sendo que na verdade ela é uma assassina serial, né? Como seria aqui na série Hannibal, né? E a aparência dela, gente, como colocaram ela, é muito assustadora, é muito sinistra. Que, como eu falei, parece que ela tá se deteriorando, sabe, viva. E olhos, assim, que estão ali com uma cor amarelada, sabe, muito adoecidos, visivelmente, né. Depois a gente vai ter como ver, e eu achei isso bem legal, né. A gente vai ter como ver a visão dela, a perspectiva dela, da visão dela. Eu achei isso bem legal, gente. Mas voltando aqui, né, eu tinha que falar disso daí porque eu achei muito legal ele chamar essa atriz, que até quando eu comecei a assistir o Dead Like Me, é uma interpretação da Ellen Muth que ela é meio marrenta, sabe? Ela faz uma personagem marrenta, com uma personalidade meio, sabe, não quer fazer nada, ela é aquela típica jovem americana, assim, meio marrenta, que tá de mal com tudo, faz as coisas de má vontade. E a série mesmo é interessante porque mostra que ela tem capacidade de ter um crescimento, se tornar uma pessoa mais humanizada e mais piedosa e mais compreensiva, estando morta. Então eu recomendo sinceramente essa série, que é uma série que eu acho que vocês vão se divertir muito. Que pena que ela foi cancelada, depois fizeram um filme, né? E tal, né? Um dia falaremos mais sobre isso, se vocês quiserem, né? Mas aqui, você tem aqui as conversas do Jack com o Will, né? Eles estão ali na sede do FBI e o Jack até desabafa, né? Que ele fala que sente muito o que aconteceu com a Miriam Glass, né? Esse negócio da morte, né? Dela ter sido pega pelo assassino, né? O Will fala, mas você não tem culpa, né? Porque na real ela foi pega pelo Butcher lá, como é que é, o assassino lá, esqueci o nome desse assassino aí, que é o Lecter na real, né? Esse assassino aí.
Mas ele fala que está preocupado com o Will. Ele fala, não quero que aconteça contigo o que aconteceu com ela, com uma estagiária. Aí o Will fala, mas eu sou um professor, né? Então ele fala mesmo assim, entendeu? Eu me sinto responsável por você, né? E o Jack é um personagem aqui que eu acho que isso é interessante como ele foi escrito para a série, que ele é muito arrogante, né? E ele fala, tem a dado momento aqui no episódio, ele fala que ele é uma rocha. Que o Will, ele fala que se sente, não se sente preso ou seguro, né? E faz uma certa analogia com areia, né? Como se eu estivesse preso em areia, né? E o Jack fala, não, mas eu sou uma rocha, né? Então é arrogante, né? O homem, né? Mas eu acho que, de certa maneira, para tu ser um chefão assim, de questão ainda mais de análise de psicológica e tal, né? Quem lembra daquela série Mindhunter, né? Aqui está muito mais desenvolvido nessas questões todas. Tem que ser realmente uma rocha, né? Não pode ser uma pessoa que uma equipe não possa confiar, né? Eles acabam discutindo novamente. Novamente o Will garante para o Jack que tem capacidade de continuar, né? Mesmo o Jack falando para ele que tem muita preocupação. Aqui teremos então depois a cena, que é a cena do jantar, obviamente, o nosso buffet frio, né? E aqui é uma cena maravilhosa, né? Porque eu nunca vi isso ao vivo, obviamente, né? Porque, né? Pobreza nos define, né? Ou não, né? Sei lá. Mas o lance aqui, eu digo ou não porque, né? Tem gente bem mais pobre que a gente, mas eu nunca vi essa espécie de... que é o pessoal com aquele pernil gigantesco, né? Que é aquele presunto servido... esqueci o nome disso, gente. É servido na Espanha, né? Tem um nome disso daí, né? Aquele pernil maravilhoso, aquele presunto incrível, só que ele é colocado no suporte e a pessoa vai cortando ali na mesa, uma coisa super chiquérrima, né? E tal. Eu só vi foto disso, né? E já vi gente que comeu também, diz que é uma iguaria, um alimento inacreditável, né? Um alimento muito gostoso, né? E aí o Hannibal tá ali servindo um jantar para quem? Para esse Dr. Sutcliffe, né? Eles vêm conversando, né? O Sutcliffe fica, inclusive, sondando o Hannibal, achando que o Hannibal ele meio que fica provocando o Will, para que o Will, que é um empata, ele, na verdade, acabe cada vez se aprofundando mais nessas alucinações, né? Porque o Hannibal fala para ele assim, que o Will é uma pessoa que tem uma imaginação muito vívida, né? E ele tem a questão toda da empatia, né? E você vê que ele admira o Will por isso, né? E tal. Então o doutor ele fica um tanto quanto intrigado, né? Porque ele acha que, poxa, você vai levar isso até qual ponto, né? E tal. E eu percebi aqui é uma leitura minha, né? Que na verdade a gente vai ter a confirmação mais para frente, que o Hannibal não confia nesse cara, né? Ele vê, porque os dois veem o Will como um trunfo. Então ele vai ver esse cara como não como aliado, e sim como inimigo, que quer tomar o Will dele, não é verdade? Então essa questão do diagnóstico, quando ele chega, o Dr. Sutcliffe, e fala para o Hannibal que ele quer fazer mais exames e tal, né? O Lecter não faz uma cara muito simpática, né? Aqui vamos chegando então um pouco para os finalmente do episódio, porque esse é um episódio que eu acho que esse especificamente ele tem uma continuação no próximo, né? E sim, vai ter, porque eu já vi cenas do próximo episódio, vai ter essa mesma atriz também, mas vamos chegar lá. Aqui a gente vai ter o Will, ele está, claro, obviamente ansioso, ele quer fazer essa análise com o doutor Sutcliffe, né? Ele vai fazer uma nova ressonância magnética e você vê que ele vai fazer uma ressonância à noite, né? Ou seja, o cara está super engajado a tentar ajudar e pesquisar também por interesse próprio, não é verdade? Tô lendo o chat aqui. O Marcos diz aqui, o Jack é uma rocha na qual você bate antes de afundar, exatamente, né? Ele é uma pessoa perigosa, né? Ao modo dele também é uma pessoa perigosa, né? E o Will tá no meio de duas pessoas muito perigosas, se parar pra pensar, né? Por motivos diferentes, né?
Mas deixa eu ver aqui com vocês aqui que esse episódio é interessante, assim como ele tem desdobramentos, né? Eu gosto muito quando a série anda, né? E mesmo tendo assim, eu acho que aqui o crime do episódio que eu acho que ele é bem interessante, mesmo ele não tendo uma como é que se diz? Vai ter uma continuação, né? É um episódio que vai continuar. Mas aqui você tem o Will, então, fazendo novamente ali a ressonância magnética, o médico fala para ele, dá uns tampões de ouvido, né, para ele, e fala para ele ficar ali paradinho e tal, que o exame vai começar. Ele deita, né, você vê que ele faz ali o procedimento, ali tem aquelas alucinações dele, obviamente, né, que é uma coisa comum. Só que quando a máquina faz o procedimento e depois sai, né, ele sai de dentro daquele túnel da ressonância magnética, ele fica chamando pelo médico, mas ninguém atende, né? Então ele fala, doutor, 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 doutor. Aí ele sai, se levanta, você vê que ele vai lá, coloca a roupa dele novamente e tudo está prestes a sair. Quando ele passa por uma porta, você vê que ele vê a maçaneta suja de sangue, né? Aí ele já fica alarmado, né? Porque nas condições que ele está, ele acha que, por exemplo, sei lá, já teve um apagão e fez alguma coisa, né? É interessante com os desdobramentos da personalidade do Will, né? Ele segura assim com um pedaço de tecido da própria roupa, abre a porta, vai chamando pelo médico, vê que o médico está sentado de costas. É uma cena meio Hitchcockiana, acho, né? Ele vai chamando e se aproximando. Quando ele chega no fundo da sala, que a figura que está lá sentada, ele olha, está com a cabeça bem reclinada. Na verdade, o médico está com a cara toda aberta também, aquela bocarra, né? Aberta. E ele fica, né? Você vê que tem um apavoro danado, né? E depois já tem a cena, já tá toda a equipe lá, do FBI e tal, né? E você vê que, cara, ele tá, como é que eu posso dizer? Indeciso, né? Ele não tem total certeza, mesmo a Beverly falando pra ele que mexeu na roupa dele e tal, que ele estaria coberto de sangue devido ao tipo de ferimento que o corpo sofreu, né, do médico. Você fala, putz, meu, a gente também fica na dúvida, né? Pô, será que o Will tá fazendo isso, né? E tal, aí o Jack até fala, pô, será que você foi seguido? Será que essa personagem, a Georgia, será que a Georgia, essa assassina, seguiu você? Então você vê que, na verdade, eles não têm respostas, né? Mas a gente vai ter respostas, né, do episódio, né? Porque essa cena do crime, que é uma cena do crime terrível, obviamente, né? Deixa eu ver aqui só um segundinho aqui. É verdade. Na real, acho que nesse momento aí a Georgia vai ser presa, né? É isso mesmo, né? Ele vai pegar. É verdade. Aqui, desculpem, gente, é que às vezes a gente tá tão cansadão assim, mas eu recordo como é que ela pega. Porque vai ter essa questão da cena do crime, né, e tal. E você vê que o Will, né, ele volta pra casa, né, vai ter a cena dele lá na casa dele, só que o Will vai acabar encontrando essa figura, essa assassina, né? Na verdade, os cachorros estão todos rosnando, né? E ele estava dormindo, acorda de um sonho, né? E quando ele olha embaixo da cama dele, a Georgia tá deitada ali, né? E puta, mas dá um medo dessa cena, né? Ele cai no chão e acaba calmamente tentando chamá-la, né? Trazê-la de volta para o presente, falar para ela que ela está viva, né? Ele fala, você está viva, né? E ela até pergunta, como assim, eu estou viva? Né? E ele estende a mão e ela toca a mão dele, né? E tal. Então, o episódio, ele meio termina assim, um tanto quanto inconclusivo, mas a gente vai ter aqui a resposta de como é que aconteceu esse segundo assassinato que aparece, né? Porque a Georgia, ela vai ser levada ali para UTI, você vê que o Jack está conversando ali com o Hannibal, e o Hannibal inclusive falando, né? Sobre o tipo de doença e tal. O Jack perguntando, você acha que ela vai lembrar de alguma coisa? Aí o Hannibal fala, tomara que ela não lembre de nada, porque é uma coisa terrível, né, e tal. Só que a gente vai saber, porque vai aparecer a cena, que é uma cena do caramba, gente, dantesca mesmo, porque você vê, deixa eu até tirar a apresentação de slides aqui um pouquinho. Você vê
que ela viu quem era, né? E você tem a cena do Hannibal, né? Tá o próprio Hannibal lá fazendo lá o corte na cara desse médico aí. Imagina a surpresa desse cara, né? Se é que ele conseguiu ver o Hannibal chegando, né? Pra pegar ele, né? O Dr. Sutcliffe, né? Ele mexendo na cara do cara, cortando, ele tá totalmente com um terno e uma roupa toda de plástico, sabe? Você vê que como se fosse uma roupa de motoqueiro, né? E cortando o cara, só que quando ele tá... Ela realmente seguiu, né? O Will, essa assassina, essa Georgia, né? Só que quando ela entra na sala, ela flagra o Hannibal fazendo esse serviço. Só que ele tem conhecimento da doença dela, né? Que é essa doença que você não enxerga o rosto das pessoas. Então, o que ele faz simplesmente? Ele pega, termina o trabalho com o corpo, ele dá a tesoura na mão dela e ela fica segurando, né? Então, você tem aqui um flashback do que aconteceu, do que ela, na verdade, não viu, né? Porque quando aparece a face do Hannibal, o Hannibal tá com a cara toda borrada, né? Tá aquele blur, né? A cara tá borrada e ela não consegue ver nada. E será que ela vai lembrar? Porque a gente vai ter aqui a última cena do episódio, ela naquela espécie de câmara que é para pessoas queimadas, sabe? Que é uma espécie de câmara de cura, eu não lembro o nome dela, né? Mas o pessoal fala que é muito sério a doença dela, que inclusive ela teve muita perda de fluidos, né? Inclusive os ossos, né? Ela estava realmente... Você vê, né, gente, que interessante. O cérebro como o cérebro da gente, ele funciona, que você... se você acreditar que você está morto, como ela acreditava, né, o teu corpo respondendo como se você tivesse, ele vai desligando, né? A capacidade da pele de ser firme, né? E tal. E a mina estava apodrecendo em vida, uma coisa bem sinistra, né? Eu gosto muito desse episódio, achei que foi um episódio excelente, assim, pra gente que tá nos aproximando do final da primeira temporada, né? Vamos lembrar que tem pouquíssimos episódios, né? O Marcos aqui fazendo as piadas dele de tiozão, né? Aqui. O Hannibal te deixa de queixo caído, é verdade, né? Quem lembra daquele... Eu não lembro desses filmes japoneses que tem umas histórias de terror, né? Que é umas mulheres que elas assassinam, assim, uns fantasmas, que são as figuras aterradoras também, que tem a boca toda aberta, sabe? Toda aquele arreganhada, assim, aquela boca aberta, e elas atacam as pessoas com tesouras, né? Eu lembro dessas histórias japonesas aí, de filmes de terror japoneses, só que eu não tô lembrada do título, né? Mas é bem assustador, né? Aqui no episódio tem umas curiosidades aqui, que é uma espécie de condição, né, que fala da doença, né, que é uma ecopraxia, né, que o Jack fala essa frase, né, e tal, né, que é uma espécie de diagnóstico que é inspirado ali em um dos personagens do Dragão Vermelho, né, da história, porque a série é muito inspirada no Dragão Vermelho e também no filme Hannibal, né. Então você vê que aqui eles fazem aqui algumas relações, claro, como sempre, né? Remetendo aos livros ou aos filmes, né? Coisa que é muito legal, né? Deixa eu ver aqui. Eu falei da Ellen Mutt para vocês, da Georgia Madsen, né? E tal, da série Dead Like Me. Diz que o sobrenome dela, que é Georgia Madsen, é uma palavra alemã para garota ou moça, né? Então você vê que os caras fazem umas relações, umas brincadeiras com palavras, né? Eu já fui nessas máquinas de ressonância magnética e elas são muito barulhentas mesmo, né? Só que pra mim não me deram ao grito. Aí, a Lawane tá falando aqui, tem pavor, gente. Pra mim não me deram tampão de ouvido não, hein? Pra poder, né? Ficar com esse negócio, né? Diz aqui, ó, que o rascunho inicial desse episódio ele envolveria um assassino que Brian Fuller descreveria como semelhante ao filme Jogos Mortais, que ele punia as pessoas que contribuíam para instituições de caridade de maneiras irônicas, como alimentar cães ou acabou sendo abandonado, né, e tal, né. Eu gostei de como foi feito, na verdade, essa espécie de roteiro, gente. Eu gostei dessa brincadeira de chamar essa atriz, que eu acho ela muito interessante. Eu gostei de ter essa parada que ela achar que tá morta e, saca, acaba fazendo um link
né, com o que ela fazia anteriormente. E, cara, eu tenho real pavor com esse filme O Grito, Lawane. Eu fiquei apavorada com barulho, eu fiquei apavorada com, sei lá, com aquele negócio. Tem uma cena, não sei se é o Grito 1 ou 2, que aí o moleque tá parado nos pés da cama, o moleque olhando de cima pra cara da moça dormindo e a mãe nos pés da cama. Eu tenho pavor dessas cenas aí, realmente tenho muito medo, né? Mas achei um ótimo episódio, gente. Eu tô muito ansiosa aqui pra continuação, óbvio, né? No próximo episódio, que vai ter continuação dessa história. Claro que a maior coisa que a gente aguarda aqui, né? Eu que não recordo, né? Já tô fazendo a revisão. Será que ela vai lembrar, a Georgia, né? De quem era o Lecter? E se ela lembrar, não vai adiantar, porque a cara dele tava borrada, né? Então você fica pensando assim que o Lecter sempre consegue se dar bem nas coisas que ele faz, né? Filha da mãe, né? E, cara, outra coisa, uma reflexão aqui, que isso é muito triste, né? Até a gente refaz a maneira como pensa sobre esse personagem. O Will, ele é um joguete, né? Na mão dessas pessoas, né? Ele está sendo usado de uma maneira muito cruel, né? Por essas pessoas. Claro que as pessoas, claro que o Lecter está se divertindo vendo o circo pegar fogo, né? E brincando de espicaçar o cérebro do Will, né? O Jack usa o Will porque, né? As pessoas nunca se sentem vilãs, né? Das próprias histórias, não é? Elas não se consideram vilãs, mas ele pensa estar usando o Will para um bem maior, né? Que é para pegar criminosos, né? E o próprio Will fala que se sente feliz podendo ajudar. Então ele, na verdade, ele está lascado, né? Porque vai ser, com certeza, ladeira abaixo. Cada vez mais ele vai estar mais impactado por isso tudo, né? Bom, eu espero que vocês tenham podido escutar, porque a internet está meio ruim hoje. Choveu pra caramba, gente fina. Eu vou deixar o recado final aqui. Primeiro lembrar para vocês que quinta-feira eu tô com o Marcos aqui na Twitch. Espero que com menos chuva, né? A gente vai estar fazendo nosso Caô Crimes. Talvez a gente esteja aqui na Twitch e lá no YouTube também. Eu vou tentar fazer a conexão com os dois, tá? Vamos ver se dá certo, né? E quinta-feira, então, estamos aqui com Caô Crimes. Dessa vez são histórias que... A história principal nós vamos compartilhar. Quem não conhece o Caô, cara, que é um podcast muito legal que a gente faz, que não é de true crime, é um podcast para a gente inventar um falso crime. Só que a gente sorteia ao vivo a arma do crime, local do crime, época. Por exemplo, a gente já fez até estilo Outlander. Então é uma parada bem divertida de fazer e eu acho que é divertido também de acompanhar, quem gosta, né? E, claro, a nossa campanha, gente, porque o link está aqui na Twitch, está escrito aqui nos links, né, links de redes sociais, tá aqui, apoia a gente e tal, e você vai ver que vai ter o Padrim, vai ter o Apoia-se, lá no finalzinho vai ter a lista das peças, né, que a gente está tentando montar um PC para poder aparecer nas lives, para ajudar o nosso trabalho na edição, na renderização, todas essas coisas que envolvem, né, você ter um podcast e fazer lives, né? Então a gente está tentando montar um PC. Então quem puder, por favor, tá? A gente está fazendo até uma campanha onde vai ter um sorteio. Quem doar acima de R$10, nós vamos sortear, vai entrar na listagem lá do sorteio de uma ilustração muito bonita que o Marcos fez sobre a série Além da Imaginação, que vamos sortear e enviar para a pessoa emoldurada, tá? Então vai ser um trabalho bem bonito para a pessoa deixar de lembrança, né, do nosso afeto, né? E da nossa gratidão também, porque as pessoas estão colaborando, né? Então, claro, todo mundo que já está apoiando, eu agradeço de coração, né? Sou muito grata a todos que apoiam, vocês são maravilhosos e vocês fazem a gente conseguir continuar o trampo aqui, né? Que é muito difícil você ter um trabalho, você querer fazer uma coisa legal e, né, às vezes não ter recursos para poder manter. Então, a gente tenta fazer sempre o melhor, tá? E com isso, gente, agradeço de coração a Lawane, que apareceu aqui, o Marcos. Se você apareceu aqui, mas você não comentou, não tem problema, um abraço também é para você, tá? E aqui o nosso festinho eu vou finalizando, tá? Até porque o próximo episódio vai ter a continuação de coisas que aconteceram aqui neste, especificamente do crime, etc, né, e tal.
Não lembro se vai ter um outro crime, mas acho que vai ter a resposta de se ela recorda ou não, isso é importante. E então a gente se encontra, tá? Pro festim aqui na próxima terça-feira, 9 horas da noite. E a quinta-feira agora, então, quem puder aparecer, apareça, tá? Que eu e o Marcos estamos aqui, inventando histórias e tentando, né, divertir vocês, né? Fazer um storytelling e tal, brincar um pouquinho com vocês, né? A gente tá pensando até em mais um projeto, vamos pensar, né, se a gente consegue, mas depende muito da gente conseguir montar esse PC, por isso que eu tô tentando desesperadamente, né, aumentar mais apoiadores para poder tentar montar o PC, porque aparecer em vídeo um computador ruim como o nosso não tem como mesmo, gente. Então eu vou finalizando aqui, eu vou deixar um beijo, um abraço muito gostoso para vocês, boa noite, bom descanso e a gente se encontra aí no próximo festim, tá? Beijinho, tchau, tchau.